Olá pessoal, hoje vamos tratar de uma das mitologias que está presente na maioria das culturas, sobretudo aquelas do Oriente Médio. Os sumérios têm essa lenda, os egípcios têm essa lenda, os hebreus têm essa lenda, os babilônios tinham essa lenda, os, os assírios tinham essa lenda, tantos outros povos ali de outras partes também gozavam ou tinham essa lenda que nós vamos falar agora, como fonte em suas culturas. A lenda que eu falo é a lenda das águas primordiais. Primordiais vem de primeiro, primeiras. As águas primordiais e a Bíblia, parte 1. Talvez poucas pessoas tenham ouvido falar desse assunto e, se ouviram, não deram muita importância ou a devida atenção a ele. As águas primordiais, vou pegar aqui, as águas primordiais eram uma crença conhecida por muitos da antiguidade e depois. Essa mitologia estava presente em muitas culturas, inclusive na hebreia. Ela aparece na cultura hebreia de forma adaptada. Mas por que isso acontece? Porque os hebreus, quando eles assumem o monoteísmo, eles modificam algumas de suas lendas. E isso se deu na questão da mitologia das águas primordiais. Eles adaptaram a lenda que eles tinham e que outros povos também gozavam e fizeram uma adaptação para encaixar o monoteísmo que eles estavam criando. Mas o que dizia essa mitologia? Mitologia das águas primordiais. Essa mitologia ensina que tudo que conhecemos iria surgir a partir de um imenso oceano de águas. Ou seja, o universo todo era banhado por um conjunto de águas. E dentro desse imenso oceano teria emergido ou surgido os primeiros deuses. Primeiros deuses. Daí o nome daí o nome deuses primordiais, ou seja, os primeiros. Na crença das águas primordiais egípcias, por exemplo, o sol representativo do deus Sol, o Ra, foi o primeiro a ter saído delas, saiu dessas águas. A crença nas águas primordiais, nessa cultura, se deu muito por causa da grande importância das águas do rio Nilo. Assim como das lendas lá das águas primordiais da Mesopotâmia, que era banhada pelos Eufrates e Tigre, né? Também se deu em virtude da proximidade dos povos com esses rios. As águas do rio Nilo representavam vida. Suas cheias simbolizavam o nascer da vida. Em cada cidade egípcia, essa mitologia recebia um contorno um pouco diferente, pois em cada uma delas, um ou outro deus tinha maior destaque. Aí, em virtude disso, as lendas egípcias, com relação às águas primordiais, a depender da cidade, elas iam sendo modificadas ou recebendo um novo contorno em torno daquele deus que aquela cidade prestigiava. Assim, havia crenças de que um ovo ou um monte teriam surgido das águas primordiais e a partir destes os deuses primordiais.
O Egito era tão rico em alimentos, em virtude dessas cheias, que o historiador Heródoto, o grego, o chamava de o celeiro do mundo. Não é por nada que, sempre que surgiam secas, os povos ao redor do Alto e Baixo Egito recorriam, na sua grande maioria, àquele país. Na Bíblia, por exemplo, vemos os hebreus e seus profetas apocalípticos que praguejavam tanto o Egito por diversas vezes, saciaram sua fome lá. Veja o caso de Abraão, o pai da fé, o caso de Isaac e mais tarde de José. Todos esses hebreus se dirigiram ao Egito em busca de alimentos, pois lá havia abundância de alimentos. Seu Deus milagroso não fez chover pão do céu, como havia feito lá no deserto em que choveu maná. Nessas ocasiões de tanta seca, os hebreus foram pedir pão aos deuses do Egito, porque os egípcios viam toda aquela opulência que eles tinham, toda aquela riqueza que advinham dos rios, do rio Nilo. Eles imaginavam ou acreditavam que toda aquela sua riqueza adivinha dos deuses do Egito. O Nilo era adorado como um deus. Então, os hebreus, quando foram se alimentar ou matar sua fome lá no Egito, conforme as lendas bíblicas dizem, na realidade eles se submeteram aos caprichos dos deuses egípcios. Não foi o deus hebreu que os alimentou, mas sim os deuses egípcios que alimentaram esses hebreus. Os hebreus foram pedir pão aos deuses do Egito. Essa opulência de riquezas, e sobretudo de alimentos, fizeram com que o Egito, durante muito tempo, sofresse ataques de grandes conquistadores. Todos o viam como uma verdadeira joia. Houve então uma fome naquela terra, e Abraão desceu em direção ao Egito, para morar ali por um tempo, porque a fome era severa. Essa é uma das primeiras passagens em que nós vemos os hebreus recorrendo ao Egito para matar sua fome. Houve uma fome naquela terra, além da fome que tinha ocorrido nos dias de Abraão, de modo que Isaac se dirigiu a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Jeová lhe apareceu então e disse: Não desça ao Egito, more na terra que eu lhe indicar. Essa passagem sugere que Isaac, né, no caso, iria se dirigir lá para a terra do Egito, em busca novamente de alimento, como fez seu pai anos atrás. Aí o texto diz que ele foi morar lá nas terras dos filisteus, em vez de descer para o Egito. Só que isso aí como sabemos, isso é conversa, né, do texto. Na verdade, se havia alimento e aquela terra estava em dificuldade, o único lugar que eles poderiam obter esses alimentos poderia ser o Egito. Quando Jacó soube que havia cereais no Egito, disse a seus filhos: "Por que vocês estão parados olhando uns para os outros?" E acrescentou: "Eu soube que há cereais no Egito. Desçam para lá e comprem cereais para nós, para que fiquemos vivos e não morramos de fome." Novamente, um outro hebreu aqui, agora Jacó, pedindo para que seus filhos fossem, fossem em direção ao Egito em busca de alimentos para que não morressem de fome naquela terra que eles moravam. Perceba que era constante a fome ou a seca nas terras em que os hebreus moravam. Mas voltemos então às águas primordiais. Elas aparecem na Bíblia. Muitos não se dão conta desse fato, mas ela está lá presente. Os hebreus também acreditavam nelas. É óbvio que há pequenas diferenças entre as águas primordiais dos hebreus
e as dos demais povos, que é supernatural, que é supernormal, pois em outras culturas essa crença também não é totalmente igual. Mas essa diferença se dá em virtude da individualidade que cada povo quis dar às suas histórias e aos seus próprios deuses. Daí essas diferenças da lenda das águas primordiais em cada cultura ou povo. Haver essas diferenças. Sobretudo na cultura hebreia, né? Já que ela está tentando modificar seus contos originais para introduzir a ideia do Deus monoteísta Jeová. Como sempre houve Como sempre houve em todas as épocas conquistadores e conquistados, suas crenças em algum momento no tempo entraram em contato e assim mesclaram um ou outro elemento delas. No princípio Deus criou os céus e a terra. Assim descreve o Gênesis em sua primeira passagem. A terra era vazia, deserta, e havia escuridão sobre as águas profundas. Veja as partes que eu grifei, as palavras que eu grifei, o tornei em negrito. E a força ativa de Deus movia-se sobre as águas. Gênesis 1, verso 1. Aqui aparece força ativa, em outras versões aparece simplesmente o Espírito de Deus, o sopro de Deus. Outras colocam Espírito Santo. Depender da versão, eles vão modificar essa palavra aí. É uma palavra, essa tradução vem do uma palavra no hebraico, se não me engano, é ruar, quer dizer espírito, força, disposição, assim por diante. Vê-se aqui que a terra estava encoberta sob águas profundas, em plena escuridão. Perceberam? Veja, a terra era vazia e deserta, e havia escuridão sobre as águas profundas, e a força ativa de Deus movia-se sobre as águas. Ou seja, tudo estava encoberto, o Gênesis está dizendo que tudo estava encoberto por águas. A terra estava embaixo de águas e que o Espírito, ou a força ativa de Deus, começou a mover-se sobre essas águas. Está entendendo? Veja que a ideia é a mesma. O que é que diz a lenda das águas primordiais? Que os deuses passam a criar as coisas a partir. Primeiro, os deuses surgem dessas águas primordiais, e dessas águas primordiais, depois que os deuses surgem, os deuses primordiais, eles passam a criar o universo a partir dessas águas. Ou seja, as culturas idealizaram o surgimento do mundo a partir de águas e com a ação e pela ação dos deuses. Só que os judeus, os hebreus, como passaram a adotar o monoteísmo, tiraram a presença dos deuses durante o ato da criação e colocaram um Deus. Está entendendo? Mas veja que a ideia é a mesma. Existe Deus e águas. Nas lendas primordiais pagãs aparecem os deuses e águas. Está entendendo? Ou seja, os hebreus, embora tentassem modificar suas lendas originalmente, eles deixaram vestígios
da crença deles nas águas primordiais. E simplesmente tiraram deuses, colocaram Deus. Isso eu estou falando em nossas traduções que coloca Deus. Porque se nós formos para o original, no texto hebraico, vamos ver que esse Deus aqui que aparece, no princípio Deus criou os céus, esse Deus aqui, ó, esse Deus, e os demais termos da palavra, os demais termos que são traduzidos como Deus no texto do Gênesis, no hebraico é Elohim, ou seja, deuses. No texto original ainda se encontra a presença dos deuses atuando nas águas primordiais para criar o mundo. Ou seja, os hebreus partiram da mesma concepção dos povos em sua volta. Os hebreus gozavam da mesma crença que o mundo em nossa volta surgiu a partir de águas, profundas águas, que encobria todo o mundo. E a partir da ação dos deuses foi que as coisas foram surgindo. A palavra Elohim sempre significou plural. Essa história de dizer que é um plural majestático, isso foi invenção posterior dos hebreus, certo? A palavra Elohim significa deuses e não Deus, como é traduzido em várias passagens no Velho Testamento, para Deus no singular, e dizer que Elohim, embora seja um plural majestático, semelhante como nós falamos, um majestático porque os reis falavam, ou porque muitas vezes nós usamos, é o plural de modéstia, por exemplo. Eu posso me referir fazendo alguma coisa no plural, nós fizemos isso quando fui eu que fiz. Um governador pode dizer, nós fizemos essa obra, tal, mas ele quer dizer que foi ele, como um gestor que fez. Isso não tem nada a ver do texto hebreu, embora os judeus digam que Elohim é um plural majestático, mas que deve ser traduzido ora no plural, ora no singular, quando for se referir a Jeová. Então, isso aí é uma criação posterior do texto. Essa criação, essa ideia de dizer que Elohim é Deus no singular, que Elohim é um plural majestático, e não que ele guarda uma ideia de várias pessoas ou de várias divindades, isso é uma invenção criada a posterior. Eu fiz um texto, foi um ou foi dois textos que explica essa questão. Pois bem, vê-se aqui que a terra estava encoberta sob as águas profundas, e em plena escuridão. Não existia luz em canto nenhum. Ou seja, o mundo estava em repleta escuridão, não tinha luz em canto nenhum, e o mundo estava repleto e encoberto de águas. Só então o Deus hebreu faz sair dentre as águas de profundezas a terra seca, vazia e sem forma. Quer dizer, tudo que conhecemos, segundo a mitologia hebraica, veio das águas por intervenção de Deus. Isso na concepção monoteísta, certo? No pé da letra é a mesma lenda. Ou seja, havia deuses ali criando o mundo a partir das águas. Uma crença egípcia e indiana dizia que o espírito de um deus pairava sobre muitas águas. Vocês podem pesquisar na internet que vocês vão encontrar essa lenda. Indiana também. Dizia que o espírito de um deus pairava sobre as águas quando eles foram criar o mundo. Veja que a ideia é a mesma presente no Gênesis, que diz que o espírito de Deus pairava ou ficava sobre as águas. O que é muito similar nesse aspecto à lenda dos hebreus, presente no Gênesis capítulo 1, versos 1 e 2. Há historiadores que afirmam que grande parte das crenças dos hebreus teriam vindo dos egípcios. É nítida a presença da mitologia das águas primordiais no texto de Gênesis. Não tem como se desvencilhar essa relação.
Até porque, se nós pararmos para pensar, os hebreus, segundo seus próprios contos, tiveram contato com a mitologia egípcia por 400 anos, quando eles ficaram lá no Egito, tornaram escravos. Tiveram contato por mais de 70 anos com a mitologia babilônica. Por sua vez, a mitologia babilônica é, absorveu muito das lendas e contos dos sumérios, dos acádios. Os assírios, por sua vez, também absorveu muito da cultura babilônica mais tarde. Então, é muito lógico e muito sensato de nossa parte ver essa relação estrita que tinha ou que havia entre a cultura hebreia e a cultura dos povos da Mesopotâmia. Daí se dá, daí essa similitude que há entre elas. Tem um tal de um arqueólogo que tenta dar uma disfarçada nessa história aí. Ele vem com um papo dizendo que Moisés, que teria escrito a lenda do Êxodo, ele, sabendo que os judeus, os hebreus, estavam muito familiarizados com essa ideia, então ele pegou, Moisés teria feito uma adaptação das lendas dos egípcios para ficar mais fácil a compreensão dos hebreus que estavam acostumados com aquelas lendas. Ou seja, o desdobro dele, percebe o desdobro dele? Ele está querendo dizer que os hebreus não copiaram nada, ou não acreditavam também naquelas lendas, mas simplesmente foi que Moisés fez uma adaptação para facilitar o entendimento daqueles hebreus que estavam já por muito tempo familiarizados com as lendas e a cultura dos egípcios. Só que isso é tudo mentira, é falácia. Moisés sequer escreveu nada. Sabemos hoje que Moisés não escreveu nada. É, muitos inventam, sem considerar os fatos, que a expressão no princípio, lá presente no Gênesis, dá a entender que o Deus bíblico teria criado a Terra e os demais astros há milhares ou bilhões de anos antes de começar os chamados dias criativos. Contudo, isso não é verdade. Tem é, muitos grupos religiosos, eles dizem, não só grupos religiosos, mas também até alguns judeus dizem que no, o primeiro capítulo de Gênesis, vamos voltar para o texto, vou marcar aqui, aqui, vamos ver aqui. Olha, tem muitas religiões, e inclusive judeus também falam, e essa parte aqui do texto, que é o Gênesis capítulo 1, verso 1, eu vou fazer até um texto falando disso aqui. Vou fazer um texto. No princípio Deus criou os céus e a terra. Esse versículo aqui, que é o 1, capítulo 1, e o versículo seguinte, que é esse aqui, que é o que fala aqui, quando Deus começa a criar as coisas, que é o 2, né? É o quando diz que Deus cria, quando Deus diz faça-se a luz, começa e começam a surgir os dias, o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, tal. Muitas religiões e inclusive judeus, eles dizem que essa parte aqui, com o resto do texto, existe um hiato, um espaço de tempo que teria havido entre o que foi dito no versículo 1 e no que será dito depois. Eu acredito que houve um espaço, um enorme espaço de tempo entre aquilo que é mencionado no versículo 1 e nos versículos seguintes. Mas por que eles dizem isso? Eles dizem isso, tentam passar essa ideia, por quê? Porque hoje a ciência diz que o mundo que nós conhecemos
foi criado há bilhões de anos atrás, e não em períodos tão pequenos como é passado no Gênesis, que diz que o mundo foi feito em questões de dias, um período de 6 dias. Então eles tentam alinhar o texto bíblico com a ciência, para não deixar o texto bíblico numa situação tão vexatória dessa e tão vergonhosa, entendendo? Aí muitos recorrem a essa palavra aqui, ó, para tentar justificar no princípio. Essa expressão aqui, no princípio, que vem do hebraico, é Bereshit. Eles alegam que Bereshit significa, além de no princípio, pode significar também um período de tempo incontável, um período de tempo que a pessoa não possa mensurar. Só que isso não é verdade. Não vou adentrar nessas questões, porque, como eu disse, eu fiz um texto dessecando essa questão. Eu vou tratar em profundidade dessa parte aqui do texto, em falar do princípio, o que de fato os hebreus queriam dizer quando usou essa expressão no princípio. Não tem nada a ver em dizer que essa parte do texto guardaria um espaço de tempo incontável em relação às outras partes do texto. Não tem nada a ver, isso é mentira. Bom, muitos inventam, sem considerar os fatos, que a expressão do princípio, como já falei, já mostrei lá, dá a entender que o Deus hebreu, o Deus bíblico, teria criado a Terra e os demais astros há milhares ou bilhões de anos antes de começar os chamados dias criativos. Eles acreditam que quando o Deus hebreu fala do primeiro, segundo dia, terceiro, quarto dia, quinto dia, sexto dia, o céu e a terra já haviam sido criados, porque no primeiro versículo diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. E como eles imaginam que no princípio a pessoa não sabe em que princípio foi esse, em que tempo se deu, então eles criam essa ideia em dizer que entre essa expressão de no princípio e os demais períodos criativos, houve um lapso temporal desconhecido. Aí, com isso, eles tentam justificar, por exemplo, a presença do Sol lá no quarto dia, em que o texto diz que o Sol foi criado no quarto dia, sendo que no primeiro dia fala que houve uma criação de uma luz. Aí eles dão a entender, a partir dessa concepção, eles dizem que o Sol já existia. O Sol não foi criado de fato no quarto dia, mas que no quarto dia foi que o Deus hebreu teria possibilitado que a luz do Sol e o próprio astro solar poder ser visto a partir de um observador aqui na Terra. Não que o Sol teria sido criado no quarto dia, mas que nesse quarto dia o Deus hebreu simplesmente possibilitou ou criou as condições necessárias para que o Sol pudesse ser visto por um observador aqui na Terra de forma mais nítida. Acreditam eles que nos primeiros dias anteriores ao quarto dia, a atmosfera terrestre estaria encoberta por densas e grossas e densas nuvens que impossibilitavam que a luz impossibilitaria que o Sol, como um astro, pudesse ser visto de forma clara por um observador aqui na Terra. Essa é a desculpa que eles dão para justificar a presença do Sol no quarto dia. É uma desculpa que não é verdadeira, é um argumento falho, é um argumento também, podemos dizer, mentiroso. Pois bem, contudo, isso não é verdade. A expressão no princípio nada mais é que uma simples introdução ao que se seguirá ao texto hebraico. Ali a expressão no princípio, Deus criou os céus e a terra, não está dizendo nada, ela é simplesmente uma introdução para o que virá a acontecer. Entendendo? A criação material física começa de fato a partir do momento que Deus cria a luz. Então, a criação
ela surge a partir que o Deus hebreu diz: faça-se a luz. É a esse momento que o escritor se refere ao dizer: no princípio Deus criou os céus e a terra. A expressão no princípio Deus criou os céus e a terra se refere a esse momento que Deus começa a criar. Não é essa expressão aqui não quer dizer que Deus já havia criado muito tempo antes. Não. Ela simplesmente quer dizer que no princípio Deus criou os céus e a terra, mas simplesmente é uma abertura, vamos dizer assim, é um título. E a partir desse título, aí ele começa a desenvolver seu texto. O escritor começa a desenvolver esse texto, mostrando como foi que Deus criou os céus e a terra. É simplesmente isso. A criação dos céus e a terra surge a partir dos versos seguintes. Não é o primeiro verso, no princípio Deus criou os céus, que diz que Deus teria criado os céus e a terra. Entenderam? É simplesmente uma introdução para o que ele vai passar a desmiuçar, a esmiuçar. Aqui não há espaço para imaginar que essa criação tenha ocorrido em momento anterior. Eu disse que ia explicar em mais profundidade essa passagem e no final eu estou falando um pouco dela nesse momento. Bom, pergunte-se, por que havia escuridão nas profundezas? Por que o texto diz que havia escuridão nas profundezas? E sua resposta estará logo nos versículos seguintes. E Deus passou a dizer: venha haver luz. Por que havia escuridão nas profundezas? Por que o texto diz que havia escuridão nas profundezas? Aí eu te digo, os versículos seguintes vão lhe responder. Por quê? Por que havia escuridão? Porque não havia luz em canto nenhum. Daí o texto dizer que Deus passou a criar a luz. Aí vem os cristãos e dizem, não, mas essa luz não é uma fonte, não, a palavra hebraica ali, para a luz, né, é uma luz, eles falam, se eu não me engano, que é uma luz difusa, não é uma fonte, é uma luz. Aí vem alguns que começam a delirar, diz que essa luz era Jesus, aí diz que essa luz era a luz do próprio Deus. É eles deliram, os cristãos muitas vezes deliram. Eu digo os cristãos não é nem a igreja católica, né? Os cristãos católicos, mas os cristãos evangélicos. Eles deliram, inventam tanta, vamos dizer assim, muita maluquice em cima dessa passagem. Porque ali não tem nenhum sentido espiritual. O Gênesis trata de criações físicas literais. Então não há espaço para imaginar aqui situações espirituais, imaginar que aqui é uma luz espiritual, imaginar que aqui se refere a Jesus. Não tem nada a ver. A ideia de Jesus são criações puramente cristãs que nós vamos encontrar lá nos escritos do Novo Testamento. No Velho Testamento não existe isso. Então veio haver luz. Depois Deus viu que a luz era boa e Deus fez separação entre a luz e a escuridão. Entenderam? Então, nos versículos seguintes, vão sendo mostradas as ações do Deus hebreu para criar os céus e a terra que são mencionados na abertura do capítulo, quando diz, no princípio Deus criou os céus e a terra. Está entendendo? A presença da escuridão que o texto mostra está querendo dizer que não havia luz em canto nenhum. O mundo se encontrava em trevas. E só foi a partir da luz que pôde se ver as coisas. O Deus hebreu cria a luz. Veja que o texto é muito claro. O texto diz que Deus viu que a luz era boa, ou seja, não existia luz ainda. É tanto que o Deus hebreu passou a admirar e a dizer que a luz era boa, que a luz era perfeita. Entendeu? Indica que a luz não existia antes. Porque se a luz existia antes, ele não diria que a luz era boa, já que ele já tinha visto a luz antes. Está entendendo? E o texto diz: e Deus fez separação entre a luz e a escuridão. Então, é nesse momento do Gênesis
que há separação entre a luz e a escuridão. Em outro momento anterior não existia. Então nós descartamos aquela ideia de que eles criaram, que eles inventaram, inclusive os judeus, dizer que entre o primeiro verso e os versos seguintes havia um lapso de tempo desconhecido, dando a entender que Deus haveria criado os céus e a terra em um momento anterior. Isso é mentira, porque nós vemos que a luz e a escuridão se dá nesse momento. A luz é criada nesse momento. Para quê? Para iluminar algo que se encontrava em repleta escuridão. E Deus começou a chamar a luz de dia. E é nesse momento que surge a ideia de dia, quando Deus faz a separação entre a luz e a escuridão. É uma ideia primitiva, porque não existe separação entre dia e escuridão, né? Por quê? Mas porque eles partem dessa ideia de separação entre dia e escuridão? Porque os hebreus não entendiam que o dia e a noite para nós é simplesmente uma questão de giro da Terra em seu eixo. Uma parte da Terra vai estar vai estar iluminada e outra vai estar em escuridão. Porque uma face da Terra vai estar exposta à luz do Sol, então essa parte vai haver luz, vai haver dia, e a outra que não estiver exposta à luz do Sol vai estar em escuridão, vai ser noite lá. Mas os hebreus não sabiam disso. E veio a ser noitinha e veio a ser manhã, primeiro dia. Gênesis 1, 3 a 5. O primeiro dia surge aí, quando Deus cria a luz, que não havia antes, começa a fazer a separação entre a noite e o dia. Como eu disse, né, os hebreus imaginavam que noite e dia era algo que pudesse ser separado. Por simples ato, falar do Deus hebreu. Porque porque naquele princípio, lá atrás, não havia luz. Por isso que se fala na criação. A luz, Deus fez a luz, faça-se a luz. Porque antes não havia luz. Então, é mentira dizer que em períodos anteriores Deus já havia feito o Sol, a Terra, os planetas. Não, isso não é verdade. Só havia trevas e as águas primordiais. Aliás, eu quero dizer que não havia luz nenhuma, só havia trevas e as águas primordiais que estavam encobrindo toda a terra. Por isso, o escritor fala que Deus criou a luz, porque estava em repleta escuridão o mundo físico. Note também que aqui se fala que Deus viu que a luz era boa. Portanto, é a partir daqui que Deus criou pela primeira vez a luz, ou o sol. Pois, do contrário, não teria sentido se falar que ela era boa, quando em outro momento ela já teria sido criada por Deus e Deus já teria visto. Está entendendo? Simplesmente por esse raciocínio que nós extraímos do texto, provamos que é mentira essa ideia de lapso temporal distante entre o primeiro verso e os demais versos. Isso não é verdade. Vamos ver agora a criação dos céus físicos na visão do escritor hebreu. Nós vimos a criação da luz, certo? Foi que se deu a formação da luz. Nós vimos como foi que as coisas saíram desse oceano de águas. Então Deus disse, é o seguinte, que haja uma vastidão entre as águas e haja uma divisão entre águas e águas. Então Deus fez a vastidão e separou as águas abaixo da vastidão e as águas acima da vastidão. Outras versões chamam essa vastidão de firmamento, né? Céus, por diante. E assim se deu. Deus chamou a vastidão de céu. Como eu disse, vocês vão dizer que era firmamento. Houve noite e houve manhã, segundo dia. Volto a dizer
e a judeus e interpreta essa passagem do Gênesis, capítulo 1, sobretudo porque eles percebem que não tem sentido o que é dito, né, nessas passagens do Gênesis. Então, o que é que eles fazem? Procura dar um sentido espiritual a essa passagem. Exemplo, eles alegam que a luz ali não era uma luz literal, a luz que foi criada no primeiro dia, como eu já disse, não era uma luz literal. Eles dizem que o termo hebraico para luz pode significar várias coisas. Por exemplo, a luz é conhecimento, tá entendendo? Eles dizem que ali a luz ali que na realidade surgiu foi para dizer que Deus está usando de conhecimento para criar as coisas. Então é um monte de conversa furada para tentar justificar aquilo que o texto nos mostra literalmente, né? Bom, a expressão firmamento foi substituída por vastidão, como eu havia dito. Por vastidão ou expansão. Umas versões vão dizer que é firmamento, outras vão dizer que é vastidão, outras vão dizer que é expansão, certo? Mas qual é a intenção delas quando elas fazem isso? É para incutir em nós, os leitores de hoje, a ideia de espaço. Porém, essa não era a ideia do escritor primitivo. O escritor primitivo não tinha essa ideia que nós temos do espaço. Hoje nós sabemos, devido aos avanços tecnológicos, científicos, que o espaço não se limita apenas ao Sol, à Lua e às estrelas, como nós vemos a olho nu daqui. E era essa visão que os hebreus tinham do universo. O universo para os hebreus era isso: Sol, Lua e estrelas. Aí muitas versões colocam ali na palavra firmamento, na tradução do hebraico, como vastidão ou expansão. Essas palavras estão ligadas a uma coisa maior, além dos céus que nós enxergamos a olho nu, tá entendendo? Só que isso é mentira, porque os hebreus não tinham essa visão que hoje nós temos. Os hebreus, como eu disse, e uma boa parte dos povos antigos imaginavam que o universo era aquilo que eles conseguiam enxergar: Sol, Lua e estrela, e a terra em que eles pisavam os pés. A palavra firmamento, presente em outras traduções mais antigas, vem de uma palavra hebraica que significa algo batido com martelo. Vocês podem pegar o texto no hebraico e, e buscar o significado de cada palavra no dicionário. Vai ver que a palavra lá que foi traduzida para firmamento, expansão, vastidão, ela vem de um termo que quer dizer que é algo duro e poderia ser batido ao martelo, né? Essa ideia que os hebreus tinham dos céus, quando eles olhavam para o céu, eles imaginavam que aquilo que eles viam, que era o céu, que nós sabemos que ali não é céu, ali simplesmente é uma impressão que nós temos devido à atmosfera gerar essa impressão. Eles imaginavam que eles chamavam até de abóbora, né? Era algo tão duro, que, que foi batido a martelo. Era algo que foi batido a martelo que foi colocado acima das suas cabeças. A palavra firmamento, presente em as traduções mais antigas, vem de uma palavra hebraica que significa algo batido com martelo. Designava algo duro e com certa espessura. Eles achavam que os céus era assim. Era composto por uma estrutura dura, rígida e espessa. Agora, por que isso? Por que eles tiraram essa ideia de que os céus era assim? Era, era composto por um material duro, tão duro quanto uma placa de metal. E sabemos que o céu, o espaço, não é nada disso. Sabemos que ali não tem nenhuma rigidez, dureza, a ponto de ser comparada com algo que poderia ser batido a martelo. Mas o escritor primitivo do Gênesis não tinha o conhecimento que temos hoje. Por isso que ele acreditava em tantas, vamos dizer assim, mentiras, né? Eles não tinham esse conhecimento que nós temos.
todo o conhecimento que eles tinham se originava a partir daquilo que eles viam com seus próprios olhos. Ou seja, eles viam a olho nu as coisas e deduziam as coisas a partir das vistas, e não a partir de uma pesquisa, de um estudo. Então, por eles não terem esse conhecimento, eles imaginam, o escritor hebreu que escreveu o Gênesis, nós sabemos também que foram vários, não foram só, imaginava, assim como os demais povos em sua volta, que os céus teriam que ser assim, para poder suportar as águas que ficaram acima dessa vastidão ou firmamento. Entenderam? Por quê? Eu fiz aquela pergunta. Por que os hebreus imaginavam que, que acima de suas cabeças havia essa tal dessa abóbada, ou firmamento, ou expansão, ou vastidão, que era tão rígida e dura como uma placa de metal? Por quê? Porque eles imaginavam que o mundo, o mundo foi tirado das águas. O Deus hebreu, ao criar a terra seca, ele tirou ela das águas. Quando ele separou essas águas, ele colocou águas acima e águas abaixo da expansão. Então, o hebreu, como era ignorante, imaginava que para suportar essas águas que ficaram acima e as águas que ficaram abaixo, tinha que ter alguma coisa que impedisse a passagem dessas águas para que essas águas não se misturassem com as águas que ia ficar acima e abaixo da expansão, entendeu? Eles achavam isso, que essa expansão era um bloqueio que impediria essas águas que estavam acima e abaixo da expansão se voltarem a se misturarem, voltar a se misturar. E aí imaginar que havia uma placa como que metal impedindo que fosse duro o suficiente e forte o suficiente para suportar e permitir essa separação dessas águas. Só algo duro como uma placa batida a martelo, uma chapa de ferro, para segurar tantas águas que iam ficar acima da expansão. Entenderam? Era assim que eles imaginavam. As traduções modernas, muitas das quais são patrocinadas por grupos religiosos, por conseguinte tendenciosas, buscam cada vez mais dar uma cara de atual à Bíblia. Sempre que dizem que vão atualizá-la para a linguagem mais entendível e de fácil compreensão para todos, ou mesmo adequar sua linguagem às mudanças da língua, há por trás disso, na realidade, dessa aparente boa intenção, um grande ardil. Nada mais é que tentar enganar as pessoas a acreditar naquilo que eles querem que elas acreditem. É isso aí, pessoal. Seu like, seu dislike, se for o caso, compartilhe, divulgue, aperte o sininho. E vamos para o próximo vídeo, que iremos continuar sobre as águas primordiais, o Gênesis capítulo 1 e os dias criativos, no próximo vídeo.